Pois, de volta aqui com o Jornal Gente, acionando de novo o repórter Rodrigo Vilela, falando direto da Rádio Bandeirantes de Brasília, e mais informações sobre a operação da Polícia Federal, né, Rodrigo? Isso mesmo, Thaís. Logo mais às 9 horas da manhã, o senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI do INSS, convocou uma coletiva, vai se manifestar sobre essa operação, a segunda fase da operação sem desconto, primeira fase que foi em abril desse ano. No entanto, o senador ele já se manifestou nas redes sociais, parabenizou o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Ele diz ali que a PF confirmou essa operação da PF de hoje, confirma a denúncia desde o primeiro dia da CPMI, que diz que existe um esquema nacional que roubou aposentados e pensionistas em 17 estados. O senador ainda deixa um aviso, diz que isso é só um começo, que a CPMI, né, e também essas investigações por parte da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União não vão recuar, que é só o começo. Diz aí que tem muita gente que ainda vai ser presa, diz que essa estrutura pública que vai cair e também que a verdade vai acabar aparecendo, e garante o senador que é presidente da CPMI que o colegiado não vai recuar. Diz ali que hoje é um grande dia e que os próximos dias serão ainda maiores, Thaís. Bem, daqui a pouquinho a coletiva também do presidente da CPI, do INSS, em Brasília. Deixa eu chamar o jornalista Cláudio Zaidan, jornalista da Rádio Bandeirantes, sempre conosco também aqui no Jornal Gente. E hoje o Zaidan vai refrescar a nossa memória, a minha, a sua, ouvinte, assinante da Band News TV, sobre fraudes no INSS. Porque o que está acontecendo hoje, Zaidan, a gente já viu em outros momentos, não é? Mas esse modelo que estava agora em operação no INSS, olha, de desconto direto do benefício, quando a gente acha que já viu tudo e que a coragem de quem pratica uma fraude já está ali em cima, a gente vê que não viu nada ainda na vida, né, Zaidan? Bom dia. Oi, Thaís, bom dia para você, para o Cláudio Humberto, para o Pedro lá em Belém, um abração para a Sônia. Olha, esse esquema é inédito, né? Porque nós tivemos diversas fraudes que ocorreram, mas eram tungagens do dinheiro do INSS e, portanto, do dinheiro do trabalhador, do aposentado, do pensionista. Desta vez, a estrutura do Estado foi usada para um roubo em larga escala, né? Um roubo que transbordou os limites conhecidos de fraudes no INSS. Porque uma coisa é o aposentado, como acontece, infelizmente, regularmente, ele ser enganado. Tem um telefonema, tem uma mensagem que chega no telefone. Isso acontece muito, infelizmente, não é? Os caras são sofisticados, inclusive, nos golpes aplicados. São muito convincentes. O que aconteceu aí, não. O roubo se deu dentro da estrutura do Estado. O Estado participou de um esquema imenso de roubo de bilhões, afetando milhões de trabalhadores, aposentados e pensionistas. E a própria capacidade do INSS. O trabalhador brasileiro, ele é roubado há muito tempo, de diversas maneiras, né? Eu me lembro aqui mesmo na Bandeirantes, em 96, quando fizemos uma campanha para a correção da tabela do imposto de renda, porque foi em 96 que o senhor Fernando Henrique instituiu a não correção, alegando simplesmente que era uma maneira de combater a mentalidade de indexação que havia na economia brasileira. Nós estamos há 29 anos, porque ainda não houve essa correção. Mesmo agora, a ampliação da faixa de isenção não significa uma correção. A defasagem, segundo auditores da Receita, é muito além de 100%. Quem deveria estar pagando 10 está pagando 27, quem deveria estar isento está pagando 10, está pagando 15. Então, o roubo do trabalhador pelo Estado, ele se tornou algo institucional no Brasil. Isso é roubo. O trabalhador foi roubado com a não correção do imposto de renda, continua sendo roubado. Mas isso agora é muito peculiar, porque não é uma trucagem numa assinatura feita pelo presidente. Suspendemos a correção da tabela. É um roubo descarado. E eu soube de um caso, inclusive nós falamos aqui na Bandeirantes várias vezes, mas eu soube de um caso particular, uma senhora que de repente pegou lá o olerite e percebeu que havia um desconto que ela não sabia o que era.
E aquela história, para quem recebe um salário mínimo, qualquer desconto de 80, de 90, é uma paulada. É uma paulada, porque a pessoa já tem dificuldade para comprar comida, para pagar o aluguel, pagar a eletricidade. Aí vem um canalha e rouba essa pessoa dentro da estrutura do Estado. Aí ela foi lá, com aquele papelzinho. O que fizeram? Ah, pois não. Pá, 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 pá. Digitaram aqui, ali, pronto. A senhora não sofrerá mais descontos. De fato, não sofreu mais descontos. Mas percebam, é como se aquilo fosse natural. Ah, estão descontando indevidamente? Pronto, fica tranquilo, não vai acontecer mais. Se ela não tivesse ido lá, continuaria acontecendo, e depois que ela foi lá, não aconteceu nada, ou seja, para outras pessoas. É como se aquilo fosse natural. Não é? E não se faz isso sem a participação de quem tem poder. Você não abre as portas da Previdência e de qualquer parte do Estado sem a participação, a conivência, talvez até participação de quem tem poder para abrir essas portas. Isso é indiscutível. Não é? Nós vimos na CPI depoimentos que demonstram que o governo Bolsonaro foi avisado, o governo Lula foi avisado, o Lupe foi avisado pessoalmente. Ele admitiu isso já várias vezes. Está acontecendo isso. Precisamos descobrir o que está acontecendo na próxima reunião, porque essa já estava com a pauta definida. A explicação foi essa, a pauta está definida. Na próxima reunião vamos discutir isso. É impressionante, porque é o roubo usando a estrutura do Estado. A Previdência, e, portanto, os aposentados e pensionistas, já são roubados de diversas maneiras. Né? E a Previdência, muitas vezes, o dinheiro que teria de ser só para pagamento de pensões e aposentadorias, porque essa é a finalidade, ele é desviado para pagamento de juros da dívida. É impressionante. E deram estrutura legal a isso. Isso é um roubo. Né? A Previdência agora, esse caso que o Pedro estava relatando, o que fez o Haddad? O Haddad, para aumentar a arrecadação e diminuir certos gastos, ele apertou o auxílio-saúde. Ora, se o INSS hoje já tem uma fila imensa, inclusive para exames, para perícias, imagine você reduzindo isso para 30 dias. Milhares de trabalhadores não conseguirão fazer esse exame a tempo. E mesmo doentes, eles não receberão o auxílio-doença, que não é um presentinho do Estado. Isso não é um presentinho do Estado. As empresas e os trabalhadores já financiaram tudo isso. Nós temos no Brasil uma aberração que é imposto sobre folha de pagamentos. Isso é uma aberração, né? Além de burrice, porque você inibe a geração de empregos, o aumento de salários. Isso é uma burrice. Mas, num país onde há imposto sobre folha de pagamentos, você tem as empresas e os trabalhadores financiando, durante anos e anos, todo esse esquema de mísera proteção social. E é isso que é atacado quando o governo quer arrecadar mais ou cortar gastos. Ele ataca os desvalidos, os trabalhadores, o BPC, o aposentado, o auxílio-doença. Isso é fácil de ser atacado. Então, olha, é uma canalice, porque você tem aí grupos criminosos que hoje ganham muito mais dinheiro com golpes do que com venda de droga. Muito mais dinheiro. Rios de dinheiro. Porém, esse é um caso único, porque o roubo se dá usando a estrutura do Estado e, claro, com a conivência de agentes públicos, como a CPMI está demonstrando vastamente. Nesse ponto aí, viu, Thaís, Cláudio, Sônia, que o Zaidan fala sobre, né, a participação do Estado, é muito importante a gente discutir isso pelo seguinte motivo. Hoje em dia, qualquer empresa, por menor que seja, tem a tecnologia à sua disposição para ver quando as coisas estão saindo do rumo do ponto de vista financeiro. É claro que numa empresa pequena é muito mais fácil de sentir isso. Mas se o número de descontos começou a crescer numa velocidade assustadora,
era para ter tido alguém que deve ter falado, olha, peraí, se fosse algo sério, não tivesse a conivência de quem está do lado de dentro, isso teria parado num primeiro momento, teria se passado para auditoria, corregedoria, ou mesmo para a polícia, para o Ministério Público. Mas não foi feito isso, Zaidan. E durante meses, durante anos, nós tivemos esse volume crescendo para valores estratosféricos. Então é claro que tem que ter devido processo legal, ninguém está falando aqui de julgamento sumário, nada disso. Agora, a prova para ser rebatida em relação a esse dado objetivo e concreto, ela é muito difícil de ser formulada. Pedro, isso nos remete a um outro ponto. Além dessa obviedade, essa associação aqui tinha 30 associados, agora tem 80 mil. Em 4 meses ela foi de 30 para 80 mil, ou foi de 1.000 para 50 mil. Espera aí, mas não é só isso. Tudo, cada operação, cada desconto está registrado. Nos computadores do INSS está tudo registrado. Quem foi roubado e enquanto foi roubado. E aí vem o Estado, vem o governo e diz para o cidadão, bom, você precisa demonstrar aí que você não assinou alguma porcaria. Porque esse papo de eu tenho aqui uma gravação mostrando que autorizou, isso obviamente não se sustenta em um tribunal. Até porque você não sabe quem está do outro lado da linha. Isso nunca foi demonstração, não foi prova de nada. Você tem de ter assinatura. É óbvio. Né? O fato de apresentarem isso é um deboche. Mas o deboche maior é essa conversa de que o trabalhador primeiro precisa dizer, eu fui tungado, e depois demonstrar que não autorizou a tungagem. Não, isso está tudo registrado lá. Cada centavo roubado está registrado no INSS, quem roubou e quem foi roubado. E é claro, você tem de ressarcir esses aposentados com o dinheiro dos ladrões e garantir que, se você não consegue recuperar tudo, o Estado vai bancar, né? Porque senão a população, como acontece no fundo de pensão dos Correios, eles foram roubados e hoje eles pagam, né? Eles são descontados para que haja uma recuperação do fundo, mas eles foram roubados. Isso aconteceu no fundo da Petrobras também, dos trabalhadores, dos petroleiros, né? Foram roubados, né? E hoje eles são descontados para garantir. Inclusive, uma das pautas dessa greve dos petroleiros anunciada é essa, né? É que eles parem de ser descontados, sendo que eles foram vítimas do roubo. E a mesma coisa no INSS. Está tudo registrado, está lá nos computadores. Fulano foi roubado em tanto por cicrano. Né? Simples assim. E no ano tal, né, Zaidan? Porque eu acho que se a gente começar a ir lá para trás, é muita gente envolvida. E o que me deixa mais chateada e revoltada é que tem gente que está acima disso e que fala, não vou mexer com isso, a responsabilidade não é minha. Mas como assim? Sabe? Como você disse, foi o Estado. Isso é muito complicado. Eu acho que foram pessoas, né? Eu acho que foram pessoas, e essas pessoas é que têm que ser responsabilizadas, não é? Não só esses vigaristas que estavam à frente do INSS e que foram afastados não por decisão do governo. Veja bem, foram afastados pela justiça, senão estariam lá até agora, né? Posando de incorrobúveis e imbafefes, como disse o Hélio Gaspar certa vez, brincando com o nosso idioma. Bom, o fato é que tem muita gente poderosa envolvida, não é, Zaidan? A gente, inclusive, tratou disso aqui mais cedo. Muita gente poderosa. É gente poderosa no âmbito de governo, no âmbito da justiça, no âmbito privado. É só você observar essa coisa, esse fenômeno dos habeas corpus preventivos que eles conseguem no Supremo Tribunal Federal com uma rapidez, uma facilidade que impressionam, né? Que é um acesso que ninguém tem. Só tem gente influente, poderosa, gente que mantém relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, grandes escritórios de advocacia. Você não vê nenhum advogado mequetrefe ali acompanhando um depoente que foi convocado para depor porque roubou o aposentado. É só advogado de altíssimo nível, caríssimos, né? Há uma cobrança recorrente na CPMI para que a OAB haja nessa direção, né? Tem que ficar absolutamente claro que o dinheiro que paga esses advogados caríssimos não é também dinheiro roubado dos aposentados. É dinheiro próprio lá do vigarista, que está lá
Está em maus lençóis, né? Enfim, mas e o que a gente percebe é a dificuldade. Ontem, por exemplo, o Senado surpreendeu a todos, com o Pedro, inclusive, já explicou isso aqui, né? Com a votação de um projeto de lei que já tinha sido aprovado na Câmara e estava na gaveta do Alcolumbre, sem chance de ser votado. Por quê? Porque o governo não queria. Era o projeto exatamente que proíbe, ou proíbe, né, ou passará a proibir, depois de aprovado pelo Senado, mas precisa ser sancionado pelo presidente da República, e aí há dúvidas de que se isso acontecerá mesmo, né, no sentido de que o desconto associativo está proibido. Agora, o cidadão é livre de se associar a qualquer entidade que deseje, mediante pagamento de boleto. Quer ser sócio, vai lá e paga o boleto, né? Mas, olha, para conseguir essa votação, a oposição fez uma manobra, condicionou a votação, a participação, viabilização da votação, da recondução, né, de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, condicionou isso. Olha, nós só vamos votar se votar também esse projeto da Câmara. Foi isso. Foi ali um jogo de chantagem, de pressão e tal. E aí o Alcolumbre tinha compromissos, né, de votar a recondução do Gonet, compromissos com o presidente Lula, e aí o que é que ele fez? Ele colocou aquilo para ser votado também, mas olha, toda a bancada de esquerda votou contra ou não apoiou o regime de urgência para a votação desse projeto. Foi aprovado o regime de urgência, mas sem nenhum voto do PT, de nenhum partido de esquerda, de nenhum partido governista. Esse tipo de envolvimento é que precisa ser passado a limpo também, né, Zaidan? Não, e só um último ponto aqui, isso que vocês frisaram, né, você acabou de frisar, isso é uma obviedade, né? Só pode ser descontado se houve uma associação livre, né, espontânea, obviamente firmada em contrato e com pagamento em boleto, não por intermédio do INSS. Não usando a estrutura do INSS. Isso é uma obviedade, mas é uma coisa clara. E é impressionante como há relutância em aprovar o óbvio. Por quê? Pois é. Zaidan, sabe por quê? Porque senão a gente estaria falando sobre outro assunto aqui, não teria destinado o Jornal Gente a tudo isso aqui. Bom, eu só não quero falar sobre a situação do Santos no campeonato. O resto... Zaidan, vamos te poupar disso. É outra tragédia. Te agradecer ao Cláudio Zaidan, jornalista da Rádio Bandeirantes, sempre aqui no Jornal Gente também. Valeu, Zaidan. Até a próxima. Um abraço, Tchau, gente. Zaidan. Um abraço. Abraço. Na sequência aqui do Jornal Gente, mais informações direto de Brasília sobre a operação da Polícia Federal que acontece agora e que já provocou a prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto.